Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, pessoal, essa é a última aula de explicação como que eu posso dizer, da teoria, né? Porque a partir de agora nós vamos fazer a aula de exercício, debate, até chegar à prova. Então, se eu conseguir terminar essa parte da apostila hoje, então ela vai ser a última. Deixa eu só colocar a minha tela aqui para eu poder acompanhar a minha apresentação. Então, hoje nós vamos aprender umas coisas bem simples. Eu quero que vocês todos prestem atenção, porque vai fazer muita diferença vocês assistir a aula agora e depois assistir no vídeo fora, porque aí vocês vão passar por cima dos detalhes. Então, é melhor que vocês acompanhem agora, para não ter confusão aí. Então, é o seguinte, nós vamos começar a descobrir como os corpos se quebram quando a gente faz uma força sobre ele. Quais os pontos que eles podem quebrar. Então, assim, os corpos mais simples têm maneiras simples de descobrir onde eles se quebram. Corpos mais complicados já fica mais difícil, mas sempre existe uma maneira de saber onde eles vão quebrar. Então, hoje nós vamos pegar os carregamentos, né, e esforços ativos, né, como a gente falou, esforços e carregamentos são sinônimos ou situações muito parecidas. Ativos, né, porque está sendo feito sobre o material, né, e nós vamos ter situações de localizado, que é em alguns pontos ou regiões, e distribuído quando a gente colocar uma distribuição de força, certo? Que faça diferença de um ponto ao outro na questão da quantidade de força, tá? Então, isso é importante porque todas as coisas que a gente coloca em engenharia, elas se resumem nesses esquemas de forças, de formas de vigas, né, colunas, como a gente já viu, elas se resumem na maneira como é carregado, na forma, na seção transversal. Então, toda essa sistemática classifica esses carregamentos. Então, no laboratório, a gente usa basicamente, né, para os ensaios mecânicos da engenharia, em materiais cerâmicos, por exemplo, em polímeros também, metais, um carregamento em 3 pontos e um carregamento em 4 pontos, para a gente determinar propriedades elásticas, né? Modo elástico, tensão de ruptura e assim por diante. Esses ensaios é chamado de Charpy, ou, nesse outro caso, quando ele é engastado, é Isolt, né? Então, aqui tem um Charpy de 3 pontos, Charpy de 4 pontos, tá? E aí, nós temos todo tipo de carregamento que a gente pode colocar sobre uma viga, que é o concentrado, uniformemente distribuído, linearmente distribuído, localmente distribuído, né? O quadraticamente distribuído, que pode ser... Esqueci de ligar a luzinha. Deixa eu ligar a luz aqui para ir marcando os pontos aqui onde eu estou falando, né? Bom, então aqui, né? Então, isso aqui pode ser uma forma quadrática, né? Quadrática, cúbica, quádrica, né? Então, aqui eu fiz um perfil só para lembrar, né, uma quadrática, né? Talvez tivesse que ser mais inclinadinha, né? Mas tinha que chegar lá na ponta da viga, ficar com o final aqui. Então, o que muda, por exemplo, ao quadrado, né, ao cubo, a quarta, é que ela vai descendo, tá? Então, uma outra ficaria assim, mais assim, entendeu? Então, é isso. E o não uniformemente distribuído é aquela que não tem
função definida, tá? Então, vamos lá. Então, o carregamento concentrado, ele é descrito, né, por uma função delta de Dirac. O que é uma função delta de Dirac? Né? Ela tem a seguinte propriedade. Ele tem essa notação aqui, delta de x menos x0. Quando o x for diferente do x0, um ponto específico, ela é zero. Quando for em cima do ponto, ela é infinita. Então, ela fica assim, ó, um infinito e um zero. Então, o x0 fica bem aqui. Então, tudo que for fora é zero. Tudo que for em cima é infinito. Então, essa função, né, ela só não é nula nesse ponto aqui. O resto é tudo nulo. E a integral dela é 1. Quando você multiplica qualquer função por ela, a integral filtra esse valor para esse daqui, ó. Então, fica só f de x0. Tá? É como se tivesse assim, ó. Pega uma função qualquer, joga a delta mata todas as outras funções e só tira a f de x0. Entendeu? Então, essa aqui é a f de x e essa aqui é a delta. Então, ela é que nem uma sintonia de uma rádio FM, né? Você sabe que a rádio FM tem várias frequências. Aí você vem com o botão, seleciona e para na rádio que você quer, né? E aí só vai para o microfone, para o alto-falante do seu carro, do seu aparelho de som, somente aquela frequência. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, uma função f de x qualquer, você aplica f de x0 e tira só o ponto, né? Específico, né? Só o ponto específico da f de x0. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Mais uma vez aqui o desenho só tira o ponto. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tiver um carregamento delta, então como é que ele vai ser esse carregamento delta? A viga está aqui, né? Então, ele vai ser concentrado em x0, né? Então, aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B, né? E o x anda para cá. Em x0 vai ter esse delta aqui. E ele tem uma intensidade P0, né? Então, se eu integrar toda a função daqui para cá, só vai sobrar o P0, por causa da propriedade, né? Da função delta, seleciona o P0. Então, a força, né? Você está integrando a distribuição que deveria ter, mas no caso só tem essa, né? E calculando a força total. Então, esse P aqui, ó, esse P é a integral da distribuição P de x dx, certo? Então, toda a força total é sempre a soma de todas as forças parciaisinhas, que é o P de x, certo? Então, é assim que nós vamos fazer. Então, no caso, agora o torque. O torque é força vezes o deslocamento, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho aqui de novo essa viga aqui. Então, você está com o carregamento aqui em x0 e você diz assim, eu não sei onde ela vai quebrar, vou chamar de x barra. Esse x barra pode ser antes, pode ser o x0, pode ser depois. Então, P, né? Vamos pegar aqui. Vamos colocar o P aqui, né? P vezes x barra aqui vai dar um momento, tá? Um momento aqui, M. Então, P vezes x barra. Então, P vezes x barra é integral. Agora, eu vou pegar todo o carregamento, né? A ideia é essa, né? Força é sempre integral e momento é sempre
o carregamento, no caso aqui, né? P de x vezes x dx. Certo? Para calcular a força é só P de x, para calcular o torque é integral de P de x dx. Então, então eu sei que esse resultado aqui, já vai dar P barra, que é o ponto que eu quero descobrir, onde que ele vai quebrar. E o P já é o valor total. Certo? Então, né, quem que é o x barra? X barra, né? Se eu usar esse aqui, é integral de P de x dx dividido por integral de P de x dx. Tá? Então, é como se cancelasse esse com esse, sobrar só o x. Tá bom? Então, é isso que nós estamos fazendo. Tá? Vamos ver lá. Aí, usando a propriedade matemática da função delta, ela filtra esse valor aqui e esse valor aqui, colocando no lugar do x o x0. Então, fica o quê? P0, x0. Então, esse cálculo dá P0, x0. Então, P0, x0. E o P, quem que foi? O P foi P0, que vai vir aqui. Portanto, cancela esse com esse, ele vai quebrar em x0. Então, a gente sabe que a barra vai quebrar aqui em x0 e não em outro lugar. Ok? Então, essa é a solução agora. Agora, vamos para o localmente distribuído. O que é o localmente distribuído? Você tem a viga. Ao invés de ser só num ponto, você faz uma área um pouquinho maior. Tá? Então, vamos lá. Então, para usar o localmente distribuído, você usa a função h. A função h, ao contrário da delta, ela é um degrau. Certo? Ela é um degrau. Ela é 0 aqui, e aqui ela é 1. Tá? Então, você faz um degrau do lado esquerdo, um degrau do lado direito. Então, você vai, a função aqui é 0 se x é menor que x0. Ela é 1 se x maior que x0. Tá? Então, você faz dois Hs, um de frente para o outro. Mas primeiro vamos estudar a propriedade dessa função. Então, a integral de h, fizemos a integral de delta. A integral de h é 1, então a integral de toda essa área é 1. E o f de x com h de x de 1 x0 é o f de x somente para x maior que zero. Então, essa é a propriedade da função. Então, ele filtra. Então, como é que ele se filtra? Vamos fazer a ideia do filtro. Então, vamos supor que nós temos uma função f de x qualquer. Aí eu aplico o filtro H. O filtro H vem aqui e corta. Então, ele anula, né, toda essa parte anterior. Só sobra esse pedaço da função aqui. Certo? Essa é o resultado da integral. Então, tudo aqui fica zero. É como se ele escolhesse. Eu só quero daqui para frente. Aí ele escolhe. Ele podia escolher, eu só quero daqui para trás. Teria que fazer o H ao contrário. Está vendo? Escolhe a função. Então, vamos fazer aqui. Então, no carregamento localizado, você precisa de um H para cá e de um H para cá. Então, você precisa de dois Hs. Então, aí você subtrai esse H para o XA com esse H para o XB. Então, subtraindo esse H desse outro H, né, esse é desse e esse é desse, você constrói o carregamento localizado matematicamente. Tá? Então, vai ficar XA, XB. Aí, vamos lá. P0, HXA menos HXB. Então, o que ela vai fazer? Qualquer que seja o carregamento, ele vai filtrar, só vai ficar zero antes do XA, XB, vai ficar constante, né? E vai ficar zero depois. Então, XA, XB, tudo aqui fica igual a zero. Né?
a f de x, né, no caso, fica igual a zero, a f de x aqui fica igual a zero. Então, para valores menor x menor que xa, e x maior, né, ou igual, né, xb. Então, a gente sabe que o carregamento vai ter essa função aqui. Então, ele vai pegar essa separação aqui, né? Tem esse valor P0 que está aqui em cima, sendo feito. Ele vai ficar com esse valor de força. Agora, o momento. O momento é pegar a função, né? Carregamento, P de x, né? Que essa aqui é a nossa P de x, multiplicar por x, né? Sabendo que o resultado tem que dar Px barra. Aí, ó. Se eu fizer essa integral aqui, ó, tá? Ela vai ficar, ó, com x aqui, ó, dx, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Então, está aqui. Só que ela só vai valer entre xa, xb e xa. Então, fica xa menos xb ao quadrado sobre 2, multiplica por P0. Agora, esse aqui, ó, vai ser tirado daqui, ó, e vai para o denominador. Certo? Então, vai para o denominador. Aí aqui ficou faltando um P0, né? Aí esse P0 cancela com P0. O xab ao quadrado cancela com esse. Então, onde que ela vai quebrar? Na metade desse carregamento aqui. Então, xa, xb, ela quebra bem na metade. Se você jogar o carregamento mais para cá, ela vai quebrar na metade. Se você jogar o carregamento para cá, vai quebrar na metade. Tá bom? Então, aí está determinado o ponto de quebra. Vamos agora para o carregamento uniformemente distribuído. O que é o carregamento uniformemente distribuído? É esse aqui, ó. Todo, todo, todo. Então, onde vocês acham que ele vai quebrar? Vai lá, conta para mim. Alguém aí da aula. Dá uma dica aí, quem estiver ouvindo a aula. Onde vocês acham que o carregamento uniforme... Está saindo meu áudio aí? Vai, dá uma dica aí para mim, ó. Eu tenho uma viga. Vamos ver se vocês estão bons de raciocínio. Eu tenho um carregamento que está pegando de ponta a ponta da viga. Imagine uma ponte e está passando um trem em cima de toda a ponte. Onde é que ela vai quebrar? No centro, professor. No centro. Por quê? Porque o centro não tem nenhum ponto de apoio, professor. Também, exatamente, muito bem. E não favorece nenhum lado, certo? Porque está igual, então não pode favorecer nenhum lado. Muito bem, Hugo. Parabéns, está prestando atenção. Então, agora vamos fazer para calcular o P. O P é o peso todo desse aqui, é o peso todo. Toda vez que eu falar, vamos calcular o P integral de P de x, é o peso todo, certo? Uma pessoa deitada numa cama. Vamos colocar aqui uma pessoa deitada numa cama. Certo? A pessoa está deitada numa cama, tá? Ela tem um peso da cabeça, tem o peso do braço, peso disso, peso disso. Então, o P é o peso todo. Não esqueça, tá? Então, por exemplo, às vezes você sobe de joelho em cima da cama e a cama quebra bem aqui, né? Porque você fez mais força ali. Tá bom? Então, foi um carregamento concentrado, quando você sobe de joelho em cima da cama. Ai, ai. Aí, pá, quebra o estrado ali, né? Tá. Então, vamos lá. Vamos ver se a matemática bate com a experiência. Por enquanto, né? Bateu os dois cálculos que nós fizemos, tá bom? Então, vai ter coisas mais interessantes ainda aparecendo aqui, tá? Preste atenção. Então, ó, se o carregamento é P de x, né? Ele é uma constante, P. Então, P dx, sai o P para fora, fica P dx de 0 a L, fica PL. Então, é só multiplicar o quanto ele está carregando unitariamente vezes o comprimento L do seu carregamento. É por isso que é P vezes L. Tá? L é a largura toda. Então, vamos lá.
Agora o torque. Ó. Sempre o torque é força vezes deslocamento. Esse é o ponto onde eu quero descobrir a quebra, o ponto de quebra. E eu sei que ele tem que usar como força a força total, que já foi calculada aqui. Ó. Eu sei que ele tem que usar a força total. E eu sei que esse M é integral de P de x, x dx. Por quê? Porque isso tem unidade de força e esse tem unidade de comprimento. Então, torque é força com comprimento, né? Então, tem que ter unidade de força com unidade de comprimento. Bom, então vamos lá. Então, eu quero descobrir esse ponto. Eu sei que tem esse aqui. Aí eu coloco o x dx. Foi o que deu, né? Tá? E o P de x é o P. Então, fica x ao quadrado sobre 2, né? A integral aqui fica x ao quadrado sobre 2. De 0 até L, fica PL ao quadrado sobre 2. Como o P é PL, ó, vai cancelar P com P, L com L, vai dar o quê? Metade da viga. Então, ele vai quebrar aqui na metade. Tá bom? Agora, vocês estão percebendo que isso aqui é como se fosse um centro de massa, né? Ó, preste atenção. Ó. Esse aqui, ó, onde era o centro de massa daqui? É na metade. Onde é o centro de massa? Na metade. Onde é o centro de massa da partícula? Hã? A própria partícula. Na posição da própria partícula. Então, ó, agora vocês vão calcular para mim de cabeça esse aqui, ó, linearmente distribuído. Certo? Então, o linearmente distribuído, P é P de x. Então, ele é P, preste atenção, P vezes L, base, altura, sobre 2. Certo? Esse é o P. Tá bom? Agora, o torque. O torque é o P de x, né? Que está aqui, ó. Vezes x, tem que dar P x bar. Tá bom? Então, vai ficar o quê, ó? X ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, de 0 a L, né? Então, vai ficar PL. É. E o P sobre L aqui vai cancelar com o L aqui. Então, vai ficar P sobre L, né? Vai ficar P, L ao cubo sobre 3 por L. Por isso, fica P, L ao quadrado sobre 3. Por isso que deu esse resultado aqui. Eu tinha um PL aqui que ia cancelar com o L daqui. Tá? Ó, esse PL aqui, ó, saiu para fora da integral. Aqui, ó. Bom, aí olha lá. PL ao cubo sobre 3, PL sobre 2. Porque PL sobre 2 é o quê? Ó, é esse aqui. Ele vai para o denominador, né? O P vem aqui no denominador. Então, se for o carregamento triangular, ele vai quebrar onde? Em 2/3 desse valor aqui, ó. E esse aqui, onde que é o 2/3? O x do centro de massa de um triângulo. Lembra que o x do centro de massa de um triângulo era 2/3? Então, ele vai quebrar 2/3 de L. Está dando para perceber que, conforme é o desenho, ele quebra na posição do centro de massa? Conforme é o desenho do carregamento? Sacaram aí? Que a 2/3 ele vai quebrar. Tá? Então, aqui seria quanto? 6,6 metros, né? 2/3 de 10. Ok? Agora, se não for uniformemente distribuído, como é que fica? Não, então eu só uso a fórmula
que eu tenho, né? Eu uso a fórmula do P geral, a fórmula do M geral, divido uma pela outra, né? E encontro o bar. Certo? Então, se você não souber onde é o centro de massa da figura do carregamento, então você não tem como saber onde ele vai quebrar de olho. Você vai ter que calcular pela integral. Então, aqui eu fiz os exemplos mais simples. Tá? Ok? Um quarto de disco, né? Nós fizemos um quarto de disco assim, né? Fizemos um quarto de disco, não foi? Lembram de um quarto de disco? Onde que era o centro de massa do quarto de disco? Era em 4R sobre 3π, não era isso? Então, se eu fizesse um carregamento na forma de um quarto de disco, eu já saberia onde ele vai quebrar. Entendeu? Então, eu estou fazendo um carregamento numa forma geométrica conhecida. Bom, então agora vamos construir diagramas, tá? Então, o que a gente precisa saber de uma viga? Como ela está distribuída, qual a intensidade de cada um deles, né? Onde ela quebra, certo? E depois a gente quer saber quais são as forças cisalhantes e quais são os momentos dela. Então, nós temos as forças, o cisalhante e o momento. Então, com esses três, a gente constrói os diagramas. Com esses três, essas informações do carregamento, do ponto de quebra, e esses três diagramas, a gente já está sabendo tudo da viga. Tá bom? Então, vamos fazer as relações e equações diferenciais integrais para a gente poder calcular os diagramas. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que tem uma viga que está carregada com qualquer... Uma viga, né? Com qualquer carregamento. Não importa. Qualquer função aqui está carregando essa viga aqui. Pode ser a delta, pode ser a linear, pode ser a quadrática, pode ser a constante. Aí a gente vai pegar e separar um elemento infinitesimal desse carregamento. Então, qual é o peso desse pedacinho? P é P de x dx. Esse é o peso. Qual é o momento desse pedacinho aqui? É o peso vezes o dx, que é a largura. Qual é o cisalhamento nesse lado? É V. E aqui, V mais dV, né? Porque ele vai andar dV. Então, V e V mais dV. Então, qual é o momento desse lado? É esse P dx aqui, que é o M, mais um dm. Esse é o raciocínio que nós estamos fazendo. Então, só para um pedacinho desse daqui. Então, se a gente montar esse esquema todo aqui, ó, a gente vai descobrir como é que funciona. Somatória das forças verticais em equilíbrio é V menos DF menos V mais DV igual a zero. Então, ó, esse cancela com esse, fica menos DF com mais DV igual a zero. Então, olha aqui. Então, tem esse carregamento aí. Vamos... Aqui, na verdade, chamei de DF, né? Podia ter chamado de DP, né? Aqui podia ser chamado de DP, não tem problema não. Mas então, quem que é o DP ou DF? É P de x dx. Está menos, né? E menos aqui. Tá? Então, porque o P de x, né? Carregamento aqui, ó,
Então, eu estou considerando positivo para baixo, né? Então, o menos df fica menos mesmo. Então, menos p de x dx mais dv. Aí, ó, se eu passar para isso aqui, então o carregamento vai ser derivada do v, né, que está para cima, que é o que a gente chama de cortante dx. Então, olha assim. Então, primeira pergunta para quem está prestando atenção. Vamos ver. Primeira pergunta para quem está prestando atenção. Deixa eu apagar aqui. Então, é o seguinte, quero construir, eu tenho um diagrama P de x, em cima de uma viga. Agora, eu quero passar para um diagrama V de x. Qual é a relação desse com esse? Ele está dizendo que a derivada do V produz o P. Ou então, a integral do P produz o V. Então, daqui para cá é integral, daqui para cá é derivada. Certo? Então, V de x é integral de P de x dx, certo? Menos, né? Tem que ser menos, né? Então, P de x é igual a menos, então esse aqui é menos. Tá? Então é o seguinte, se eu tiver o P de x, eu derivo, aliás, eu integro, né? O P de x, se eu tiver o P de x, eu integro, encontro o V. Se eu tiver o V de x, eu derivo, encontro o P. Tá bom? Guardem isso aí. Tá? Vai valer para qualquer situação. Agora vamos pegar o momento fletor. Então, o M, né? O V dx, porque o V está fazendo uma força em dx, então vai ficar V dx, vai ter um M aqui, um M mais um dm, né? E aí, df dx, né? Que é a força F aqui, ou P, né? Eu chamei de P, dx. E o V mais dV no ponto zero. Por quê? Porque esse aqui é o meu ponto de referência. Aqui vai estar V mais dV. Então, o ponto de referência não tem separação entre ele. Já é aqui mesmo. Então, eu estou pegando de lá para cá. Então, se eu tiver uma viga, eu estou fazendo uma força, eu escolho o ponto de referência. Tá? Então, eu vou fazendo as forças em relação àquele ponto de referência. Tá? Então, vamos lá. Então, equacionando todo mundo aqui, vai cancelar alguns e tal, papapá. df é P dx sobre 2. Por que que o df é P de x dx sobre 2? Vamos lá, vamos ver quem está prestando atenção. Deixa eu apagar, para não fazer muito risco e não confundir. Vamos ver. Por que que eu sei o df? Ó, presta atenção, eu tenho um P de x aqui, certo? Está distribuído num tamanho dx, e eu tenho que calcular o df. Por que que esse df é P de x, que é essa distribuição aqui, P de x, dx sobre 2. Por quê? Por que que ele já está dizendo isso aí? Alguém lembra?
Vamos olhar lá em cima. Ele está relacionado à área, professor? Isso, exatamente. Mas espera só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui, ó. Lembra bastante a área do triângulo, base vezes altura divididos por 2. Mas não é bem isso, não. Quer ver? Espera só um pouquinho, deixa eu mostrar por quê. Vocês se lembram que o carregamento localizado, ele quebrava no meio do localizado? Então, quanto que é o meio do localizado? É dx sobre 2. Certo? E quanto que é a distribuição que ele tem? P de x. Portanto, a força total, né, vai ser o quanto ele tem de carregamento vezes o ponto que ele vai quebrar. Não é o torque, né? O torque é outra coisa, mas a força, certo? Então, ó, vou voltar aqui. Estamos indo para frente, né? E aqui. Então, ele está falando isso. Ó, então, ó, ele vai quebrar aqui e a força que ele tem é esse aqui. Então, ele já sabe, né, que para qualquer elemento ele quebra sempre no meio. Então, por isso que ele já vai pôr aqui, ó, P de x sobre 2. Aí ele vai multiplicar pelo dx, que é o comprimento aqui, porque ele colocou a referência aqui no final, né? Então, ele está vindo de lá para cá. Então, vezes o dx. Tá? Então, sempre assim, ó. Se fosse um triângulo que tivesse aqui, qual seria o valor que ele ia colocar aqui? Ó? Seria P de x dx sobre 3 vezes 2. Entendeu? Ele ia colocar o df como sendo isso aqui. Tá? Bom, então aí, ó, agora vamos dividir tudo por dx, tal. Aí eu descubro que o momento fletor é a derivada. Então vamos apagar aqui tudo se escrever para poder lembrar vocês do que eu estou fazendo agora. Essa parte ela é muito detalhinha, é um detalhezinho bem, bem minúsculo. Se você não acompanhar, você não entende. Vamos ver lá. Então é o seguinte, se eu tiver... eu tenho uma P de x, certo? Aí eu quero transformar isso numa V de x, que é chamado de cortante. Esse aqui é o carregamento. E agora eu vou para uma M de x, né? Que é o momento fletor. Aqui vai ter uma outra função e aqui vai outra função. Ó, então é o seguinte, ó, se eu derivar essa, certo? Eu tenho P de x. Se eu integrar essa, né? P de x dx, eu tenho o cortante. Certo? Ok? Agora, entre esse e esse, o que ele está dizendo? Ó? Se eu derivar o m, eu tenho v de x. E se eu integrar o m, né? Aliás, se eu quiser vir de lá para cá, o m vai, de x, né? Vai ser integral de v de x dx.
Perceberam? Então, desse para esse eu derivo, desse para esse eu derivo. Desse para esse eu integro, desse para esse eu integro, certo? Entenderam? Então, vamos lá. Já vamos raciocinar antes de apresentar os exemplos, tá bom? Então, vamos lá, preste atenção. Então, daqui para cá, ó, subindo é derivada. Descendo é integral. Integral, certo? Então, vamos lá. Se o carregamento for constante, qual é a derivada de uma constante? Zero. Zero. Então, o V de x é zero. E qual é o momento fletor de a derivada de zero? É zero. Agora vamos subir. Vai ficar bem legal aqui. De cabeça, eu quero que vocês aprendam de cabeça, tá? Depois a gente faz de conta. Igual aquele centro lá, que pelo centro de massa descobriu. Vamos pensar agora. Se o carregamento for linear, qual é a derivada de uma função linear? Aliás, não, de baixo. Desculpa, gente. Eu falei uma coisa e apresentei outra. Eu tenho que ir para cima, né? Volta lá, volta. Esquece, volta. Vou ter que apagar esse pedaço do vídeo. Não, é aqui. Contrário, né? Daí para cá, se o carregamento for constante, P de x. Então, eu vou descendo, né? Ao contrário. Mas a resposta estava certa, viu? Você respondeu certo. Só eu que fiz o contrário. Em vez de subir, eu desci. Em vez de descer, eu subi, né? Quanto que vai ser o V de x? Qual é a integral de uma constante? Uma função constante. Qual é a integral de uma função constante? A derivada de uma constante é zero. E a integral de uma constante? É a própria constante. É uma reta. E a integral de uma reta? É uma Parábola, professor. parábola. Muito bem. Então, nós estamos integrando, certo? Tá bom? Tá. Vamos lá. Tem que sair dessa parte aqui já sabendo o resultado das coisas. Que aí fica mais legal para vocês ver. Tudo que vocês vão ver agora vai fazer sentido. Vamos lá. Ó, um carregamento localizado. Vamos supor que esse carregamento é como se fosse zero em qualquer lugar e só aqui que tem um P. Então, qual é? Então, esse é o P de x, né? Quanto que é o V de x? Integral de zero. Constante. Se a derivada de uma constante é zero, a integral de zero é constante, certo? Então, vamos lá. Se o V de x é uma constante, quanto que vai ser o M de x? Integral de uma constante. Uma reta. Entendeu? Porque para cá eu estou integrando. Para baixo eu estou integrando. Certo? Para baixo. Oh. Ai, está sendo torto. Caramba. Para baixo
Eu estou integrando. Tá bom? Agora vamos trocar. O primeiro carregamento foi o delta, né? Já foi, ó. Integral do delta constante, constante e uma reta. Agora, o segundo carregamento foi o quê? Uma localizada, não foi? Certo? Foi uma localizada? Vê lá, pessoal, lembra aí para mim. Segundo carregamento foi uma localizada ou não? Foi, né? Então, ó, integral de uma constante numa localização é uma reta. Integral de uma reta, uma parábola localizada. Agora, vamos lá. Terceiro carregamento foi uma distribuição constante. Integral de uma constante, uma reta. Integral de uma reta, uma parábola. Certo? Aí, o terceiro carregamento foi o quê? Foi uma linear. Integral de uma reta, uma parábola. X à quarta. Integral de uma parábola, uma cúbica. Certo? Pegaram o jeitinho? Então vamos lá, vamos ver se vocês ficaram bons mesmo. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo fazer de cabeça. Vamos lá. Se a minha cortante for uma reta, qual vai ser o meu momento fletor e qual vai ser o meu carregamento? Eu sempre comecei daqui, né? Comecei daqui todos os 4 casos, né? 4, 5 casos. Comecei daqui, O pra cá, pra cá. carregamento vai ser uma parábola, professor. Eu creio eu. Não. É o contrário? Vai ser uma Para constante? cima, deriva. Ah, Para sim. baixo, integra. Vai ser uma constante, então, professor. Uma constante. Para baixo. Isso. Vai E ser para uma parábola. baixo, uma parábola. Já começou a acertar, tá ótimo. Agora vamos lá. Outro aqui. Se o cortante for uma constante, quanto que vai ser o carregamento? E quanto que vai ser o momento fletor? O carregamento vai ser 0 Então é uma delta. Zero E vai o- ser sempre uma delta. e o E o momento momento fletor? vai ser uma reta. Isso, uma reta. Tá bem. Estão pegando. Mas só o Hugo respondeu, aquela menina que respondeu aí. Como é que é o nome dela? Fui eu, professor. Quem que é você? Nicole. Espera aí que eu estou olhando a outra tela. Ah, Nicole? Foi. Tá. Então, Nicole, vamos lá. Vamos ver se você pegou bem. Tem que olhar de cabeça, hein? Porque eu vou colocar diagramas complicados daqui para frente. Ah, bom, então já coloquei aqui. Eu já coloquei uma constante, né? Já coloquei um linear. Vamos lá. Se o cisalhamento for uma parábola, quanto que é o carregamento? Ele é uma reta? Uma reta. Muito bem, Nicole, pegou. E quanto que vai ser o momento fletor?
Uma professor. uma é um- cúbica. Isso, uma cúbica. Daqui para lá, ó, então fica x, ó, reta, x quadrado e x ao cubo. X ao Presta cubo. atenção, ó, que a potência está aumentando, ó. Tá? Uhum. Tá lá. Então, todo mundo tem que, por isso que eu falo, tinha que passar nesse treinamento aqui para poder responder os exercícios. Então, eu acho que eu já testei. Agora, vamos testar aqui de baixo, começando daqui de baixo. Tá? Eu comecei daqui, perguntei os outros dois. Comecei daqui, perguntei os outros dois. Agora, eu vou começar do de baixo. Vamos lá. Quem quiser responder, responde. Se o carregamento aqui for uma reta, Cortante vai ser constante? isso, constante, e o carregamento, 0? delta. Quando ao Delta. invés de zero é delta, tá? Uhum. O delta faz papel de zero. Tá bom? Agora, eu coloquei reta. O carregamento aqui é uma parábola. Aliás, o momento fletor é uma parábola. Quanto que vai ser o cortante? Cortante é uma reta Uhum, e carregamento é constante. muito bem. Ótimo. Então, todo mundo treinado aí, né? Quem acompanhou os outros responder já treinou. Tá certo? Então, ó. Então, olha só. Se você fizer duas derivadas, né? Duas derivadas, vai ficar derivada segunda. Ó. Primeira derivada, segunda derivada. Então, ó, do primeiro para o último, né? Ocorre uma derivada. Tá? Então, ou de lá para cá, ocorre uma dupla integral. Peraí, deixa eu procurar a dupla integral, não coloquei aqui. Tá. Aí, no final, você monta essa equação diferencial aqui, ó, que pega a derivada segunda mais o p de x dá zero. E sai daqui, né? Porque a derivada da derivada, ó. Esse aqui é integral. Se eu substituísse aqui, ó, daria a integral da integral. Então, a ida é uma dupla, a volta... Aliás, a ida é uma dupla derivada e a volta seria uma dupla integral. Mas eu tinha colocado dupla integral, não sei por que está aqui, acho que coloquei mais para frente. Vamos ver lá. Então, ó, preste atenção. Resumindo as equações, ó, tensão é força por área. Tá? Então, o P de x, ó, é derivada e esse aqui é derivada. Então, significa que se eu derivar esse, a relação entre ele e o P de x é uma derivada segunda. Agora aqui, olha aqui, ó. Carregamento constante, certo? A integral é uma reta, certo? V de x, função do primeiro grau. Integral de uma reta, uma parábola. Momento fletor parabólico. Tá? Carregamento constante. Ó, só muda o jeito que a reta vai aparecer, ó. Tá vendo? Tá? Momento fletor parabólico. Percebeu? Então, esse aqui é um engastamento, né, com um carregamento constante, tem esse perfil. E aqui, ó, uma delta, né, que faz o papel da zero, o integral de zero é uma constante, ó, com um corte, e aqui o integral de uma constante é uma reta. Então, divide no meio. Por quê? Porque a metade da viga está tendo um comportamento, outra metade está tendo outro. Por isso que vai dividindo pela metade. Isso aqui já são detalhes, tá bom? E as equações integrais eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz as equações derivadas, né? E aqui eu fiz as integrais, ó. Integral de P de x, V de x, M de x, integral V de x. Portanto, M de x é a integral da integral. Integral dupla, né? Tá bom? Então, aqui está descendo e aqui está subindo. Vamos ver lá. Então, agora resolvendo por outro método, tá? Tá certo? Nós aprendemos a resolver por intuição, né? Tá bom? Agora vamos resolver por
por matemática. Olha só. Se o carregamento for nulo, né, vamos pensar que é menos que uma delta, que não é nada. O cortante é integral do zero, que também é zero. O momento fletor é integral disso aqui, que é uma reta, mas se esse aqui é zero, ó, também vai igual a zero. Então, uma viga sem peso nenhum não tem nada para calcular. Ó. Certo? É o óbvio, né? Carregamento nulo, não tem nada para calcular. Eu coloquei o óbvio para você entender. Tá? Então, ó, matematicamente, estou calculando o óbvio. Dá zero, dá zero, dá zero. Agora vamos colocar uma delta. A delta, aí dá uma constante, né? De uma delta dá um constante. E de uma constante dá uma reta. Né? No caso da delta aqui, ela fica assim, né? Aqui fica assim, constante. E aqui fica, onde é o meio, né? Fica uma reta. Aí, ó, eu brinquei. Os outros livros de engenharia não tem isso, não tem esse esquema que eu falei aqui, eu fiz aqui no meu livro. Por quê? Uma coisa que eu coloquei foi o óbvio, né? O cálculo do óbvio. Quando não tem nenhum carregamento, qual é o resultado das cortantes e do momento fletor? 0, 0, tá? Então, é um cálculo do óbvio aqui. Não precisava fazer esse cálculo, mas eu estou mostrando matematicamente que ele existe. Agora, o que eu fiz foi o seguinte, você está empurrando a viga para baixo. Aí, as pessoas, nas provas, em vez de colocar quando está para baixo, coloca esse desenho aqui, ó. Aí eu via que as pessoas não entendiam o sentido do desenho. Aí eu peguei e falei assim, eu vou colocar uma viga puxada para cima e uma empurrada para baixo para eles entenderem a diferença. Tá bom? Percebeu por que eu fiz assim? Porque quando eu perguntava qual é a cortante desse, aí eles traziam na prova esse desenho. Aí perdia metade da questão, porque está metade certo e metade errado. Então, para eu não ver vocês errar, eu falei assim, esse aqui é da viga puxada, não da viga empurrada. Aí eu coloquei aqui no livro você tem a diferença, tá? Então, olha lá. Então, preste atenção. Esse lado aqui, ó, ele está livre para andar aqui, ó. Tá? Então, ele vai acomodar qualquer força que eu fizer. Então, esse lado aqui fica positivo, esse lado negativo. Se alguém fizer, vamos dizer assim, e eu ver que o raciocínio está certo, eu não tiro todos os pontos, mas se fizer 100% certo, né, vai ganhar a questão toda. Eu dou 80, né? Tá. Aí, ó, esse lado é positivo, portanto, a derivada dele, ó, não é o negativo, né? Ele não entra com o negativo lá. Preste atenção, lá no sinal não tinha um negativo, então ele entra com uma inclinação negativa, porque o negativo desse daqui é esse aqui. Esse aqui está negativo, ele entra com uma inclinação positiva. Tá bom? Então, tinha gente que ou respondia esse ou respondia esse. Agora, vamos lá. Ó. O lado livre está aqui. Se eu puxar, certo? Olha lá. Esse lado é positivo e essa inclinação é negativa. Esse lado é negativo e essa inclinação é positiva. Tá bom? Compreenderam aí? Tá? Agora vamos pelo cálculo, né? Um x igual a zero. X igual a zero é esse ponto aqui, ó. X igual a L. Então, ó, V de x é igual a zero. PA sobre L. V de x igual a L. PB sobre L. De onde eu estou tirando essas contas? Né? Somente da substituição
da função que eu disse que a delta tinha. A delta era uma constante. Aliás, desculpa, falei bobagem. Que a v de x tinha, né? Ó. Certo? Tá? E a delta é isso aqui. Então, eu estou colocando x igual a zero aqui, está dando C1. X igual a L está dando C1. Eu estou colocando x igual a zero aqui e estou tirando o valor. Ó, x igual a zero aqui está dando C1. Então, quanto que é esse C1? É PA sobre L. E x igual a L também está dando C1. É PB sobre L. Então, somando, para x igual a L, C1 com PA. Então, C2 é PA. Então, C1 PA sobre L. Aí, ó, C1 PA sobre L vezes x mais C2. Então, é C1x mais C2. Então, ó, eu estou tirando só da análise da função. Tá? Acho que aqui... Tá bom? Acho que aqui está errado. Aqui tem que ser PA também, né? Eu digitei errado. Bom. Aí, ó. C1x mais C2 tem que ser igual a PA. Então, para x igual a zero, esse se anula. Para x igual a zero, aí se anula. Então, C2 é PA. Agora, eu sei que C1 é PA sobre L e C2 é PA. Substituindo, ó. Aí eu tenho o momento fletor. Então, esse aqui, ó, é esse aqui, ó. MX. Esse é um outro método, né? Nós vamos ter 3 métodos. Aquele da integração, derivação, que era intuitivo. Esse aqui da substituição dos valores x igual a zero e x igual a L. Tá? Na função que eu sei que ela é linear. Né? Tá? E vamos ter um terceiro método que a gente vai ver mais para frente. Vamos ver o carregamento constante. Carregamento constante, ó. Só vamos substituir x igual a L, x igual a zero e x igual a L, tá? Então, ó, o carregamento agora é constante. Certo? Todo ele aqui é constante. Então, se ele é constante, ó, tá? Quanto que é o v de x? Integral de uma constante é uma reta. E quanto que é o m de x? Integral de uma reta é uma parábola. Só que eu sei que a forma geral de uma reta é ax mais b, né? Então, já coloque uma parábola é ax quadrado, bx mais c. Então, eu já coloquei, tá? Agora, eu vou substituir x igual a zero, x igual a L aqui, e aqui, x igual a zero, x igual a L aqui, para descobrir quem que é essas constantes aqui. Esse é um outro método, né? Então, já fizemos o método da dedução lógica, né? Que é a integração e derivação. Agora estamos fazendo esse, tá bom? E por esse método aqui, nós já fizemos o óbvio, né? O óbvio, que é o 0, 0. Fizemos o carregamento delta, e agora estamos fazendo o carregamento constante. Então, vamos ver lá. Olha só, eu já coloquei o diagrama aqui para ajudar, né? Se o carregamento é constante, né, daqui para cá vai integrar.
Então, a função é, ó, constante, vai ser linear, que é uma reta. E daqui para cá, vai ser uma parábola. Quadrático, né? Tá certo? Então, vamos lá, vamos substituir os valores. Eu sei que ele vai anular aqui, vai anular aqui. Eu sei que ele vai valer PL sobre 2 menos PL sobre 2. Então, eu já sei os pontos. Então, vamos lá. Então, x igual a zero, C1x mais C2, que é uma reta, vai ter que valer PL sobre 2. Então, o C2 vai ser o próprio, esse aqui cancela, vai ser o PL sobre 2. Então, já sei quem é C2. Em x igual a L, eu sei que também ele é PL sobre 2. Só que um é negativo e o outro é positivo. Né? Olha lá. Ó. Certo? Ao contrário, né? Aí, eu substituo agora. Então, C1 vezes L, PL sobre 2 mais PL sobre 2. Então, C1 é igual a P0. Cancelo L com L com L. Então, a equação fica assim, ó. Esse é o C1, esse é o C2. E coloca em evidência, né? Olha lá. Então, essa função, ela está representando qual reta? Essa reta aqui, ó. Essa reta aí. Agora, aqui, ó, P0 sobre 2 ao quadrado, C1 mais C2. Né? Em x igual a zero, tem que ser zero. Então, porque ela faz isso, né? X igual a zero tem que ser zero. X igual a L tem que ser zero também. Então, C2 é zero. Tá, já sei que a C2 é zero. Aí, ó, em x igual a L, ele também tem que ser zero. Aí eu tiro que C1 é P0 sobre L. Aqui eu tirei que C2 é zero. Aí a equação fica assim, ó. P0 sobre 2x ao quadrado, P0 sobre LX. Coloca em evidência, né? Fica assim. Essa é a equação dessa parábola aqui. Para x igual a zero e x igual a L. Tá bom? Então, olha lá. Então, eu encontrei o diagrama e encontrei as funções. Certo? Aqui as funções. Ok? Tá certo? Então, vamos para o carregamento linear. Eu sei que o carregamento linear é assim, né? Então, ele já é uma função linear. Portanto, o v de x é uma parábola e o m de x é uma cúbica, que tem ax quadrado, vx quadrado, cx, só tem que descobrir quem são eles. Certo? Olha lá. Carregamento linear para a esquerda, para a direita. Ó. Parábola cúbica. Parábola cúbica. Certo? Então, para cá eu estou integrando. Então, ó, nesse daqui, ó, eu coloquei uma constante puxando, uma constante empurrando. Né? Esse daqui, eu coloquei um concentrado empurrando, um concentrado puxando. Então, aqui, eu estou colocando, né,
Como eu não conseguia fazer puxando e empurrando, né? Eu fiz uma mudança. Eu coloquei à direita ou à esquerda. Tá? Ok? Agora vamos lá. Então, ó, eu tenho que descobrir esse ponto. Esse aqui eu sei que vai ser 0, 0. Ó. Então, V de x igual a L, V de x igual a 0, o L de x igual a 0. Tá bom? Então, aí, ó, fica como para vocês determinar, né, vai dar PL sobre 6, né? Para vocês determinar esses pontos aqui. E aqui vai dar 0, 0. Quais são esses coeficientes aqui, ó? C1, C2, C3. Tá? Já tem uma dica aqui, ó. Lá daquela parábola lá, ó, né? Você tem o AX mais B, né? Então, quem que é o A? É essa altura dividida por esse comprimento, né? A é, por exemplo, aqui P, né? P sobre L, né? Então, esse é o A. O B, aí você já tem a dica aqui para descobrir, tá bom? Agora vamos fazer de cabeça esse daqui, ó. Certo? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui é uma ponte, aqui é um pilar de uma ponte, está passando uma locomotiva e tem alguém trabalhando com uma britadeira bem aqui, fazendo uma força concentrada aqui. Como vai ser o carregamento? Vamos ver lá. Ó, concentrado é 0, integral, constante. Constante, integral, reta. Certo? Aqui está vazio. Certo? Vazio é como se fosse o delta. Então, vai para constante. Tá? Perceberam ou não? Então, ó, enquanto esse aqui, ó, vai daqui até aqui, esse aqui vai uma reta até embaixo. Esse aqui, ó, esses, olha, ó, constante, 0, aqui é descontínuo, né? Então, tem que ter essa descontinuidade aqui, ó. Certo? Entre esse e esse também é descontínuo. Então, aqui, ó, ele termina em 0 e vai para negativo. Agora, integral de uma constante, reta. Integral de uma reta, parábola. Certo? Mas a parábola vem até aqui. Ó. Porque até aqui é reta. Por que até aqui é reta? Porque até aqui é constante. Até esse ponto é constante. Agora, integral de uma constante, reta. Entenderam? Ok? Conseguiram sacar? Agora, o resto, os valores, você vai determinar pelo C1, C2, C3, das equações de cada um. Que são esses valores aqui, ó, 8, 9, 11, 30, 75, 5,5 e tal. Então, ó, o primeiro método, ele é muito bom porque ele é visual. O segundo método, ele é já é um pouco chato, porque ele tem cálculo. E os cálculos, às vezes, você pode errar, que se tem. E vou colocar um terceiro método, que é o método dos cortes. Então, o segundo método vai ser chamado método das funções. Aqui é o método da integral ou derivada, né, que é um método intuitivo, né? O método das funções e o método dos cortes. Tá? A gente vai determinar por cortes. Então, esse aqui, ele tem mais precisão. Esse aqui, ó, o primeiro, que é aquele intuitivo, ele dá uma ideia boa, ele dá uma segurança, mas ele não determina as constantes. Então, as constantes, né?
As constantes, você vai determinar ou pelo segundo método ou pelo terceiro método. Ok? Então, vamos fazer um resumão, tá? Então, vamos fazer um resumão. Tá dando para ver aí o meu esquema? Sim, professor. Tá, deixa eu tirar aqui. Ixi, é porque aqui... minha apresentação está aqui. Tá. Então, gente, aqui vai ser um resumão. Eu vou até diminuir um pouco para caber mais, para vocês verem a tabela completa. Ó. Então, tem 3 tipos de carregamento: viga apoiada, viga engastada e viga engastada com carregamento. Ó, se a viga estiver apoiada, né, o carregamento for 0, 0, 0, aqui constante. Então, vamos lá. Força constante, momento fletor, ó, linear. Aqui só tem força na ponta, como se fosse um delta. Constante, linear. Aqui, constante, linear, parábola. Então, está integrando. Ok? Vamos para a parte de baixo. Aqui já é outra coisa, tá? Aqui é metade, metade da tabela. Carregamento delta. Ó, é diferente desse carregamento zero aqui, tá? Aqui é um delta na ponta do engaste. Carregamento delta. Constante, linear. Carregamento constante, linear, parabólico. Carregamento linear, parabólico, cúbico. Tá bom? Então, tá aí o resumo dos cálculos intuitivos que nós fizemos hoje. Então, não pode esquecer, se desce é integral, se sobe é derivada. Sendo que de baixo para cima é mx, v de x e p de x. Tá bom? Não esqueça. Carregamento, força cortante, momento fletor. P de x. Carregamento, força cortante, momento fletor. Isso aqui são 2 tabelas, tá? Que está dividido aqui no meio. Eu coloquei numa página só. Ok? Então, como hoje é meio chato, muito cálculo, né? Eu vou deixar por hoje a aula nesse ponto, tá? Porque a próxima aula, se eu entrar aqui no cálculo, nós começamos 15, né? 15 e 20, são 1h20 de aula. Fica muito chato vocês assistirem 1h20 de vídeo, vocês não vão prestar atenção, então eu vou cancelar aqui. Aí eu vou dar, ó, as convenções das forças na próxima aula, para cima, para baixo, o cortante para cima, para um lado, para a esquerda. Vou dar a convenção dos momentos, as reações dos momentos e as reações. E aí nós vamos fazer, ó, os cortes, ó. De novo, o carregamento concentrado por cortes. Tá? Ó, cortes. Todos eles por corte. Tá bom? De novo, todo mundo. Então, vocês vão aprender 3 métodos. O visual da integral e derivada, o das funções e o dos cortes. Tá? Então, eu vou encerrar aqui. Ok? Para poder não ficar a aula muito extensa, que ninguém assiste. Tenho certeza que ninguém assiste isso.